Meu nome é Carolina e completar 40 anos me fez revisitar cada momento que me trouxe até aqui. Lembro com clareza do dia em que, aos 6 anos, pela primeira vez, compreendi o caos silencioso que pairava na minha casa. Minha mãe, Maria, uma mulher forte, mas desgastada pela vida, passava os dias reclamando de dores nas costas, enquanto meu pai, Luiz, chegava cada vez mais tarde em casa. A desculpa era sempre a mesma: muito trabalho. Mas até eu, tão pequena, percebia o peso nos olhos dele quando olhava para minha mãe, um peso de cansaço e desamor. Nossos dias eram barulhentos, não por gritos, mas pelo silêncio cortante entre eles. Às vezes, à noite, eu ouvia minha mãe chorar baixinho no quarto. Minha infância foi marcada por essa sensação constante de que algo estava errado, mas sem nunca entender o que era. Quando entrei na adolescência, já sabia que o meu mundo era diferente do que eu via nas outras famílias. Na casa da minha amiga Clara, o pai abraçava quando chegava do trabalho e sua mãe sempre sorria. Eu me sentia uma intrusa nessas cenas de felicidade alheia, imaginando como seria se um dia meus pais agissem assim. Comecei a me fechar em livros e sonhos, fugindo da realidade que me cercava. Lia sobre amores, aventuras e amizades. Era como viver em dois mundos paralelos: o mundo onde eu existia e o mundo onde eu desejava estar. Foi durante essa fase que conheci Helena. Ela apareceu na minha vida num dia de domingo, na igreja, onde a minha mãe insistia que eu fosse. Tímida e reservada, Helena tinha algo que me chamou a atenção de imediato. Seus olhos pareciam esconder o universo inteiro. Conversamos naquele dia e, a partir dali, nos tornamos inseparáveis. Ela me ouvia como ninguém e eu sentia que podia ser eu mesma ao lado dela. Compartilhávamos nossos medos e sonhos, mas havia algo que eu ainda não sabia sobre Helena. Aos 16 anos, comecei a sair com Tiago, um garoto da escola. Ele era gentil e carinhoso, mas eu não sentia nada por ele que os livros me ensinaram que eu deveria sentir. Não havia borboletas no estômago, apenas uma sensação de que estar com ele era melhor do que estar sozinha. Helena, por outro lado, parecia incomodada com o meu relacionamento. Ele não é bom o suficiente para você, dizia ela com frequência. Eu pensava que era apenas cuidado de amiga. O relacionamento com Tiago não durou muito e eu, no fundo, fiquei aliviada. Depois disso, tive outros namorados, mas nenhum deixava uma marca real em mim. Eu sempre recorria a Helena. Ela estava lá quando precisei chorar, quando precisei rir e me dava conselhos muitas vezes duros sobre como eu deveria cuidar do meu coração. O tempo passou e nossa amizade se fortaleceu, mas algo começou a mudar. Foi só aos 19 anos que percebi que havia algo mais profundo na relação entre Helena e eu. Comecei a notar olhares demorados e gestos que antes pareciam normais, mas agora me deixavam desconfortável. Um dia ela me confessou que era gay. Aquilo me pegou de surpresa, não porque eu tivesse preconceito, mas porque tudo de repente fez sentido. Helena não só era gay, como também nutria sentimentos por mim. Eu não sabia como lidar com isso. Tentei manter a amizade, mas sempre que eu me aproximava de alguém, ela se mostrava possessiva e desconfiada. Quando comecei a namorar Rafael, um cara por quem me apaixonei perdidamente, Helena surtou. Ela começou a aparecer inesperadamente onde eu estava, a mandar mensagens com frequência e a criar situações que faziam Rafael desconfiar de mim. Ela é só minha amiga, eu dizia para ele, tentando tranquilizá-lo. Mas eu mesma já estava desconfortável com essa situação. Rafael era diferente dos outros. Com ele, eu finalmente sentia algo mais próximo do que havia lido nos livros. Havia química, paixão e uma vontade incontrolável de estarmos juntos, mas a presença de Helena entre nós se tornava um peso crescente. No início, Rafael era compreensivo. Ele sabia que Helena e eu éramos amigas há muito tempo e tentou dar espaço para essa amizade. Mas com o passar do tempo, a obsessão de Helena foi se tornando cada vez mais óbvia. Ela não se contentava em apenas me ver ou mandar mensagens, e sim em controlar cada aspecto da minha vida. Comecei a perceber que ela falava de Rafael como se ele fosse uma ameaça. Uma noite, depois de um jantar, Helena apareceu em minha casa sem avisar.
Ela estava nervosa, com os olhos fixos em mim, de uma forma que me deu um calafrio. Você não pode confiar nele, Carol. Ele vai te machucar, ela disse com convicção. Aquela foi a primeira vez que discuti seriamente com Helena. Eu a afastei, disse que ela estava sendo injusta e que eu tinha o direito de seguir em frente com a minha vida. O problema era que naquele momento eu ainda subestimava o que Helena estava disposta a fazer. O tempo passou e cada vez que eu e Rafael discutíamos por qualquer motivo, Helena parecia estar lá, pronta para alimentar nossas desavenças. Eu sabia que algo estava errado, mas me sentia presa entre meu amor por Rafael e minha lealdade a uma amiga de longa data. Chegou ao ponto de que Rafael, cansado das interferências, me deu um ultimato, ou eu ou ela. Ele disse isso com uma voz firme, com os olhos cheios de decepção. Eu tentei equilibrar as duas relações por um tempo, mas a tensão era insuportável. Helena não me deixava em paz, e por mais que eu tentasse explicar a situação, Rafael não queria mais saber. Nossa relação terminou de forma amarga. Ele foi o primeiro homem por quem eu realmente me apaixonei, e eu senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Helena, ao contrário do que eu esperava, parecia satisfeita. Ela me consolou de maneira quase exagerada e logo percebi que ela estava feliz com o fim do meu relacionamento. Ele não era para você, amiga. Ela repetia como se a sua opinião fosse a única que importava. Aquela foi a primeira vez que eu realmente questionei nossa amizade. Com o fim do meu relacionamento, joguei toda a minha energia no trabalho. Eu havia começado como assistente em um escritório de advocacia. Sempre fui estudiosa, mas trabalhar ali me trouxe uma nova perspectiva sobre a vida adulta. Era um ambiente competitivo e eu queria provar a mim mesma que podia ser independente. A vida profissional, ao menos, parecia ser uma área onde Helena não conseguia interferir. Ela raramente comentava sobre o meu trabalho e isso me dava uma sensação de controle que eu não tinha em outras áreas da minha vida. Os dias eram longos, mas eu me sentia realizada. No entanto, à medida que eu subia na carreira, novas responsabilidades e pressões surgiam e a solidão começava a se instalar novamente. Foi nessa fase que comecei a sair com outros homens tentando preencher o vazio deixado por Rafael. Eram relacionamentos breves, que não deixavam marcas profundas, mas que serviam para me distrair. Helena, claro, estava ali, sempre disposta a criticar cada homem novo que entrava na minha vida. Então veio Pedro. Ele apareceu como uma tempestade, arrebatando-me de uma forma que eu não esperava. Pedro era seguro de si, divertido e parecia genuinamente interessado em me conhecer. Diferente de Rafael, ele não tentava competir com a presença de Helena. De início, isso me pareceu um alívio. Ele a tratava com educação, mas mantinha a distância. Pedro e eu começamos a construir algo sólido. Pela primeira vez, pensei que poderia talvez estar diante de um amor que pudesse durar. Helena, no entanto, estava visivelmente desconfortável. Suas críticas, que antes eram sutis, tornaram-se cada vez mais agressivas. Ela insinuava que Pedro estava me traindo, fazia comentários sobre como ele não era bom o suficiente e até tentou criar situações para que eu desconfiasse dele. Eu estava cansada. Naquele momento, já entendi que Helena tinha um problema comigo, que ia além da amizade. Eu sentia a pena dela, mas também uma imensa necessidade de me afastar. Meu relacionamento com Pedro começou a ser contaminado por toda essa tensão. Tentamos por um tempo ignorar as interferências da Helena, mas ela parecia estar sempre à espreita, sempre pronta para sabotar qualquer felicidade que eu pudesse encontrar. Foi no casamento com Pedro que tudo desmoronou. Eu estava em paz, ou pelo menos tentando estar, e conforme eu tentava colocar limites, barreiras, para ela não ficar se metendo na minha vida, ela parecia encontrar formas de ultrapassar esses limites, sabe? A obsessão dela atingiu seu ápice no dia que eu descobri que ela estava falando diretamente com Pedro pelas minhas costas. E ela o cercava, insinuando coisas, tentando plantar desconfiança entre a gente. Eu me lembro do dia em que o Pedro chegou em casa pálido, me dizendo que não sabia mais o que fazer. E que a Helena tinha procurado ele com um monte de acusação sem fundamento. E naquela noite a gente teve uma discussão que marcou o fim do nosso relacionamento.
O Pedro não sabia mais como lidar com a presença da Helena na nossa vida. Eu, por outro lado, eu me sentia incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. Ele saiu de casa e eu, pela segunda vez, eu me vi sozinha, cercada pelos destroços de um relacionamento que a Helena havia destruído. Depois que o Pedro saiu, eu fiquei ali no meio da sala, encarando o vazio ao meu redor. A minha cabeça girava com uma mistura de raiva, tristeza e culpa. Como eu tinha deixado isso acontecer de novo? Era como se eu estivesse presa em um ciclo interminável em que cada relacionamento significativo era sabotado pela presença implacável da Helena. Pela primeira vez na vida, eu comecei a questionar profundamente o papel da Helena na minha vida. Nos dias em que seguiram, a Helena tentou se reaproximar de mim, oferecendo consolo, da maneira que ela sempre fazia, e ela parecia cada vez mais satisfeita, com a situação que ela tinha criado. Como se o fim do meu casamento fosse uma oportunidade perfeita para ela se aproximar de mim. Só que dessa vez algo dentro de mim se rompeu. Uma tarde ela veio me visitar, ela estava carregando uma garrafa de vinho, como se a gente estivesse celebrando alguma coisa. Eu me sentei com ela no sofá e antes que ela pudesse começar a falar, eu explodi. Eu falei, cara, por que você faz isso? Por que você simplesmente não me deixa ser feliz? As palavras explodiram, assim, sabe? A minha voz estava embargada, as lágrimas começaram a escorrer, eu sem controle, eu comecei a gritar. A Helena, ela me olhou surpresa, mas logo sua expressão mudou para algo que eu nunca tinha visto antes. Foi uma mistura de choque e dor genuína. Ela me falou assim, eu só queria te proteger, Carol. Ela disse com a voz trêmula, você nunca me entende. Eu te amo, eu te amo desde o começo, eu sempre te amei. E aquelas palavras pairaram no ar por alguns segundos como uma bomba que acabou de explodir e cujo impacto ainda estava sendo absorvido. O silêncio entre nós era pesado, denso, era como se tudo que eu temesse finalmente tivesse vindo à superfície. Sendo que eu sempre soube, eu só não queria acreditar. A minha melhor amiga, aquela com quem eu compartilhava meus segredos mais profundos, sempre desejou algo além da nossa amizade, algo que eu não poderia retribuir. Daí eu falei pra ela, eu nunca pedi pra você me proteger, Helena. Eu nunca pedi pra você interferir na minha vida. Eu disse isso, assim, tentando manter minha voz firme, apesar das lágrimas. Eu quero você longe de mim. As palavras saíram, sabe, como uma sentença. E pela primeira vez eu vi a Helena sem máscara, sabe? O seu rosto, que carregava sempre uma expressão de controle e segurança, agora mostrava puro desespero. Ela ficou desesperada. Ela tentou me segurar pelo braço, mas eu me afastei. Eu deixei claro pra ela que eu tava segura do que eu tava falando. E aquela, sabe, ela tinha extrapolado todos os limites. Eu não conseguia mais continuar vivendo sobre aquela pressão, sobre toda aquela obsessão que ela colocava em cima de mim. A Helena, ela tentou argumentar. Ela disse que eu estava cometendo um erro, que o Pedro me machucaria, que nenhum homem jamais me entenderia como ela me entendia. Mas naquele momento, algo dentro de mim finalmente se rompeu e eu me libertei. Eu não queria mais escutar mais nada. Eu falei, você precisa de ajuda, Helena. E eu disse enquanto eu caminhava até a porta, deixando claro que a nossa conversa tinha acabado ali. Eu não posso mais ser parte disso. E ela saiu de casa chorando, em lágrimas. E aquele foi o último dia em que eu vi a Helena. Havia um peso de tristeza misturado ao alívio, como se eu tivesse cortado uma parte de mim. Uma parte que por muito tempo eu achei que eu precisasse, sabe? Mas era uma parte tóxica, uma coisa que eu deveria ter eliminado há muito tempo. Os meses seguintes foram solitários, mas de uma forma diferente. A solidão agora parecia um espaço de recuperação em vez de desespero. Eu estava finalmente me permitindo existir sem interferência de ninguém. Eu voltei a focar no trabalho, mergulhando de cabeça em novos projetos e aproveitando cada oportunidade de me desafiar profissionalmente. O escritório de advocacia onde eu trabalhava passou a ser o meu refúgio. Eu fui promovida liderando um time de advogados em casos importantes. Eu senti que finalmente estava construindo algo sólido, algo que ninguém podia destruir. Os meus dias eram preenchidos com audiências, pesquisas e negociações.
e pela primeira vez em muito tempo senti que estava no controle da minha própria vida. Mas claro, nem tudo era perfeito. Voltar a confiar nas pessoas se tornou um desafio. Eu me distanciei dos homens com medo de que outro relacionamento pudesse ser contaminado pelo fantasma da Helena, mesmo que ela não estivesse mais ali presente. De certa forma, a sombra dela ainda pairava sobre mim como uma cicatriz emocional que demoraria a desaparecer. Cerca de 1 ano depois que eu vi a Helena pela última vez, eu recebi uma notícia que me pegou de surpresa. Helena havia sido internada em uma clínica psiquiátrica. Uma conhecida em comum que havia estudado com a gente na igreja fez contato para me contar. Aparentemente, após nosso rompimento, Helena entrou em uma espiral de autodestruição. Ela perdeu o emprego, afastou-se de outras pessoas e sua saúde mental se deteriorou muito. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Eu sabia que ela tinha problemas, que a obsessão dela por mim era um sintoma de algo muito maior, mas eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Havia uma parte de mim que se sentia culpada, uma culpa silenciosa, mesmo sabendo que eu tinha feito o que era necessário para proteger a minha própria vida, né? Eu fiquei dias ponderando se eu deveria visitá-la ou não. Parte de mim achava que já tinha dado adeus, que vê-la seria pior, que eu só iria reabrir feridas antigas. Mas outra parte, uma mais compassiva, sentia a necessidade de algum tipo de fechamento, de ver de perto o que havia se tornado uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então um dia eu tomei a coragem e fui. A clínica era um lugar frio, estéril, com paredes brancas e luzes fluorescentes, que faziam tudo parecer um pouco mais distante da realidade, sabe? Quando entrei na sala de visitas, eu vi Helena sentada em uma cadeira de costas para mim, olhando para o jardim pela janela. Ela parecia menor, mais frágil do que eu lembrava. Helena, chamei com uma voz suave, sabe? Como se eu tivesse medo de quebrar alguma coisa. Ela virou-se lentamente e por um momento nossos olhares se encontraram. Não havia raiva nos olhos dela, nem a intensidade de antes. Ela parecia cansada, exausta de lutar contra seus próprios demônios. Por um longo momento, nenhuma de nós falou. Eu sinto muito, Carol. Ela disse finalmente. Sua voz tão baixa que quase não a ouvi. Eu também, Helena, respondi, sem saber exatamente o que mais dizer. Ficamos ali em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Não era necessário falar mais nada. Havia uma compreensão mútua de que nossa história, embora dolorosa, finalmente tinha sido encerrada ali. Eu não podia salvá-la, e ela, por sua vez, não podia mais me ferir. Aquele encontro foi o fechamento de um capítulo, mas o início de outro. Deixei a clínica sentindo um alívio profundo, como se o peso de que eu carregava por anos tivesse sido finalmente levantado. Ainda havia cicatrizes, claro, mas elas eram parte da minha jornada. Elas me lembravam de onde eu vim, das lutas que enfrentei e das escolhas que fiz para me proteger. Com o tempo, voltei a acreditar no amor, mas de uma forma mais cautelosa. Comecei a me permitir confiar novamente, embora antes eu soubesse colocar limites e proteger meu espaço pessoal. As lições de minha amizade com Helena ficaram comigo, me lembrando constantemente da importância de estabelecer barreiras saudáveis. Eu não sei o que o futuro reserva, mas hoje, aos 40 anos, me sinto mais em paz do que nunca. Minha jornada foi cheia de curvas e quedas, mas cada uma delas me trouxe até aqui. E finalmente posso dizer que sou dona da minha própria história. E essa foi a minha história. Gente, como as relações humanas podem ser complexas, né? Mesmo uma amizade pode se transformar em uma obsessão compulsiva. Ai, que medo! Mesmo um laço aparentemente inofensivo pode sim se tornar tóxico. Então, atenção! Cuidado, gente! O que a gente não viu nessa história foi limite, né? A falta de limite da Helena atrapalhou demais a vida da Carol. E quem é responsável por isso? A própria Carol, né? A gente nunca deve contar com o bom senso do outro. Se a pessoa não sabe quais são os limites que ela tem que respeitar, então cabe a nós mostrar para o outro quais são esses limites, entende?
O bom é que no final a Carol acordou pra vida e botou a Helena pra correr. Graças a Deus. Então é isso, pessoal. Por hoje é só, eu fico por aqui. Dê um joinha aí no vídeo. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Beijo, beijo. Tchau, tchau.